Boa noite a quem me está a ouvir. Eu, passado um mês, volto aqui para recomeçar as rubricas que eu venho fazendo ao longo do tempo. Como sabem, estas rubricas, uma delas, Pensar Santo Tomé e Príncipe, que procurarei, tal e qual como têm sido regras, falar sobre Santo Tomé e Príncipe numa perspectiva futura. Tenho contado com algumas cabeças de Santo Tomé e Príncipe, com as quais temos trocado opiniões sobre Santo Tomé e Príncipe do futuro. A outra rúbrica, os poderosos e o todo-poderoso, que é uma rúbrica já tradicional também, em que nesta rúbrica o que procuro são valores para a sociedade. Sociedade no seu sentido mais amplo. Procurar referências para a sociedade. Pessoas que, por qualquer uma das razões, se destacam pela positiva e trazem as suas vidas, vêm cá expor as suas vidas como exemplo. Depois é a rúbrica Heads Up on Africa. Heads Up on Africa, como já disse várias vezes, é uma rúbrica que pretende, acima de tudo, falar da África. A África positiva. Aquela África em que as coisas estão a desenvolver, estão a avançar. São estas três rúbricas que eu continuarei a trazer a partir do próximo mês, já no dia 2. Entretanto, hoje tinha previsto aqui abordar a questão da juventude em Santo Tomé e Príncipe, o futuro da juventude em Santo Tomé e Príncipe, face ao nível de desemprego. O porquê da juventude? Santo Tomé e Príncipe, como a generalidade dos países africanos, tem uma franja etária muito jovem, gente com todo um futuro em frente, que é preciso que nós, que as autoridades, neste caso o Santo Tomense, encontre parceiros para que nos garanta um futuro melhor, mais do que nós temos hoje. Por isso é que eu venho cá falar da juventude. Tudo isto enquadrado no que eu chamei a pentalogia estratégica do desenvolvimento para Santo Tomé e Príncipe. Lembrar que nesta pentalogia estratégica para desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe é um conceito meu, pessoalmente meu, é uma visão minha para Santo Tomé e Príncipe. E eu tenho a certeza que Santo Tomé e Príncipe só avançará no dia em que nós pensarmos algo muito parecido com o que eu defini como pentalogia estratégica de desenvolvimento para Santo Tomé e Príncipe. Na pentalogia estratégica para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, pus em primeiro lugar as pessoas, porque as pessoas são o mais importante que qualquer sociedade pode ter. Depois, o segundo aspecto, para mim, é a educação, a saúde, o ambiente e a liberdade. Esta liberdade conquistada em 75, a todos os custos, nós temos que procurar mantê-la. Mas não vale a pena pensarmos na liberdade se não tivermos as pessoas, se não tivermos saúde, se não tivermos a educação, se não tivermos um ambiente. A juventude enquadra dentro do conceito, a juventude que eu vou falar, e o desemprego, está dentro do conceito de pessoas, que é muito mais vasto do que propriamente juventude. Vou começar muito rapidamente, é um tema que continuarei a falar, o emprego em Santo Tomé e Príncipe e a juventude. Quando vamos para Santo Tomé e Príncipe, o que se vê é que, de facto, nós temos uma camada jovem muito grande, quer estejamos junto às escolas, onde vemos toda aquela camada infantil, e segundo o anunciado aqui pela Rádio Santo Tomé e Príncipe, pelo Ministério da Educação, 100 mil jovens deram início ao ano escolar, agora em setembro. Não creio, mas é a informação que nós temos, 100 mil jovens. Mas qual é o futuro para aquela gente toda? Aí é onde começa o maior problema. Basta nós vermos no centro da cidade de Santo Tomé, não quero ir para as roças, deambulando centenas ou mesmo milhares de jovens, sem destino, sem orientação, sem emprego, acima de tudo, sem emprego. Qual é o futuro desta gente?
Nós, hoje, em Santo Tomé e Príncipe, falamos bastante no aumento da criminalidade e outros males associados à criminalidade, como a droga e outros vícios. Sim, as razões, de facto, desta criminalidade está aí, nesses jovens que deambulam pela cidade de Santo Tomé e Príncipe sem perspectiva nenhuma, sem um emprego, a que é que se dedicam? Unicamente à venda de bens, ou seja, a juventude de Santo Tomé e Príncipe está limitada à troca de bens. Mas quais bens? Se fosse um bem em que eles poderiam ou acrescentariam algum valor acrescentado a este bem, ainda aceitaríamos. Não. São bens dos quais nenhum valor esta juventude acrescenta. Simplesmente tem que vender alguma coisa, tem que usar, usando a linguagem comum, desarascar. Agora, qual é a solução? A solução passa pela educação e formação. É preciso que as nossas autoridades entendam a educação como uma chave estratégica para o desenvolvimento. Se não houver educação, não há futuro nenhum. E nós estamos neste patamar bastante baixo. Mas eu, quando falo educação, não é saber contar 1 mais 1 igual a 2. Não. A educação que nos leva a pensar um pouco melhor o futuro. A educação que nos leva a crescer em sintonia com o desenvolvimento do país. Passa pela formação das pessoas. O país tem que pensar. Dou aqui uma dica. Acho que os 3 ministérios, hoje, em Santo Tomé e Príncipe, devem falar. O ministro da Educação tem por obrigação falar com o ministro da Juventude. E este, por sua vez, tem por obrigação falar com o ministro do Trabalho. A estratégia para Santo Tomé e Príncipe no campo da educação passa por uma articulação entre esses 3 ministérios. Não vale a pena o ministro da Juventude atribuir verbas ao jovem, enquadrando-os no conceito de empreendedorismo, porque nem toda a gente tem que vender, nem toda a gente tem que empreender. Poderíamos, sim, usar estas verbas para incentivar empresas para contratarem mão de obra daqueles jovens. É mais rentável, é mais promissor para o futuro. Claro que não dá tanto voto ao ministro, não dá voto, nem dá a popularidade ao ministro, se ele atribuir estas verbas à empresa para que elas possam contratar jovens para lhes dar uma capacidade profissional, para treiná-los numa profissão. Por isso é que eu digo, os 3 ministros devem falar, porque a nossa saída, face ao número de jovens que nós temos, face à nossa limitada dimensão territorial, face à nossa limitada capacidade de expansão, nós temos que ser capazes de resolver os nossos problemas internos e preparar-nos para quem queira, num futuro, emigrar, sair com algumas capacidades. Por isso, o desafio continua a ser, para mim, a educação técnico-profissional. O país precisa apostar na educação técnico-profissional. Repare que eu disse, é preciso que os 3 ministérios, educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Juventude, juntem esforços num sentido de preparar os jovens para o futuro, porque senão a nossa sociedade vai continuar a ser uma sociedade de delinquentes e sem futuro. Se esses 3 ministérios não sentarem e decidirem o que querem fazer, é este o destino de Santo Tomé e Príncipe, uma sociedade de delinquentes. É preciso que esses 3 ministérios, eu estou a falar sem problemas nenhum. Vim de Santo Tomé agora, o que pude observar são centenas de jovens a venderem nas ruas. A venderem o quê? A venderem fardos. O que é que são fardos? São roupas que são vendidas, que devem comprar, penso que vêm da Angola, vêm da Nigéria e chegam também de Portugal, depois para ser revendidas em Santo Tomé e Príncipe. É isto que a maior parte da juventude de Santo Tomé e Príncipe se dedica. Uma sintonia entre esses 3 ministérios
para definirem o que é que nós queremos para esses jovens, o que é que nós queremos para o nosso país. Com certeza que não é o país que nós temos hoje, é que todos nós, os santomenses, aspiramos. Não creio. Uma vez que não é este que nós aspiramos, nós precisamos construí-lo. E construí-lo passa por uma política de formação, emprego. Criar as instituições que providenciem a capacitação das pessoas. Não basta dizer que nós temos centro de emprego, temos centro de formação, temos escola, não basta dizer. Se estas escolas não forem capazes de prepararem homens para o amanhã, homens para resolverem os problemas, nós estaremos aqui a enganar-nos constantemente. É só dizer as dificuldades, vou dar exemplo, é só dizer as dificuldades que se tem em São Tomé e Príncipe para se encontrar um eletricista, para se encontrar um pedreiro de qualidade, para se encontrar um marceneiro. Eu falo destas profissões manuais, não quero falar nas profissões mais avançadas, prefiro falar nessas profissões manuais, porque são profissões que nós em São Tomé e Príncipe hoje temos necessidade. Nós temos necessidade de um eletricista, temos necessidade de um técnico, de um técnico de manutenção genérica ou um técnico qualquer. É difícil encontrar em São Tomé e Príncipe, porque nós não estamos a preparar, porque nós não estamos a fazer com que os jovens entendam que o seu futuro depende do que eles forem capazes de contribuírem para a sociedade. Não do que estão a vender hoje, senão do que eles forem capazes de contribuírem para a sociedade no futuro. Daí também estará o futuro desses mesmos jovens. Por isso, meus caros santomenses, o desafio tem que passar pela educação, formação. Educação que ensina a saber estar e saber compreender. A formação ensinará a saber estar e saber fazer. Aí está o interesse de todos os ministérios juntarem. Fazer o saber estar, o saber fazer, juntarem esses fatores e prepararmos os homens de amanhã para São Tomé e Príncipe. Eu não vou entrar aqui com os pormenores da formação, porque é um facto que eu virei falar posteriormente. Agora estou a falar no contexto genérico para entenderem depois o que eu irei falar futuramente. Eu futuramente irei falar exatamente qual o modelo da formação que acho que São Tomé e Príncipe deve seguir, qual a estratégia que São Tomé e Príncipe deve adotar. Se não adoptar, estará condenada a fracasso. Não vamos, nós temos que perder temos que ganhar coragem de dizer para onde é que o nosso país está a caminhar. Se nós não fizermos nada diferente do que temos feito até agora, se continuarmos a fazer como temos feito até agora, nós estamos a condenar o país para o fracasso. E nós precisamos de dar uma orientação àquele país, custe o que custar. Costumo até dizer que São Tomé e Príncipe, o estado em que está hoje, o estado herdado dos 40 anos de governação, impõe-nos até termos que vir a fazer pacto com o diabo, se for necessário, porque senão nós não iremos a parte alguma. E nós precisamos de dar o passo. Porque o comboio do desenvolvimento está a andar. É um comboio de alta velocidade. E nós, os santomenses, estamos parados pensando que o comboio está atrás, está a vir. E o comboio não está a vir. O comboio já está bastante avançado. Nós precisamos orientar. Em termos de formação, a minha estratégia para São Tomé e Príncipe, conforme eu disse, vou depois falar melhor sobre este aspecto, passa por nós precisamos diminuir as simetrias entre as regiões. Como é que nós diminuiremos as simetrias? Criando possibilidades de emprego nos diferentes distritos. Provavelmente faz sentido nós levarmos para cada distrito escolas técnico-profissionais. Escolas técnico-profissionais, encontrarmos formas de parcerias entre empresas público e privadas, de modo a nós, a sociedade, o governo, o Ministério, poder preparar
junto a estas empresas, os quadros, os técnicos, os jovens que andam a deambular nas cidades. Há muitos jovens, com certeza, se nós lhes apresentarmos uma possibilidade de uma formação na área de eletricidade ou mecânica que lhe garanta emprego para o futuro, ele abandonará esta vida de deambular pela cidade a vender fardos ou vender outros bens. Ele abandonará. Ele irá fazer um percurso de formação que tem que ser bem estruturado, dada as nossas próprias condições. Nós temos que saber estruturar. Não é vir buscar modelos a Portugal, nem buscar modelos a Angola, porque buscar modelos não nos servem. Nós temos que pegar nos modelos que nós conhecemos de Portugal, sobretudo o modelo português. A Cabo Verde tem um bom exemplo também, mas sobretudo o modelo português. Pegar o modelo português de formação profissional, de formação técnico-profissional, adaptá-los à nossa realidade. Porque hoje não basta só saber contar 1 mais 1 igual a 2. É preciso transformar este 1 mais 1 igual a 2 num produto. E o grande déficit que a nossa sociedade de São Tomé e Príncipe está a atravessar. Nós precisamos sentar com os nossos parceiros, discutir com eles, não que eles imponham as condições, senão nós sentarmos e discutir com os parceiros o país que nós queremos e qual é o nosso ponto de vista para esta parceria que nós queremos desenvolver. Não aceitar que se venha o parceiro e diga-nos o que é que nós temos que fazer. Nós temos que saber o que é que devemos fazer para o nosso país. No fundo, o que eu quero dizer aqui é que é preciso que se crie em São Tomé e Príncipe possibilidades profissionais de jovens. É preciso que repensemos o ensino no seu todo, quer a educação técnico-profissional e a formação profissional. Nós temos que repensar estes 3 aspectos da nossa sociedade para garantirmos que a nossa juventude possa sonhar. Porque a nossa juventude, ao não sonhar, estará a limitar o nosso país, a serem mais um fardo para a sociedade como nós temos tido até agora. A juventude em São Tomé e Príncipe é um fardo para a sociedade. Os governos todos sabem disto, aproveitam essas situações nos períodos eleitorais, dando-lhes alguns pequenos bens materiais insignificantes, eles se calam e votam e o país, e o dia seguinte, após as eleições, tudo regressa ao que era. Nós precisamos, em São Tomé e Príncipe, inverter essa situação. Eu penso, vou só dar aqui um exemplo para a vossa reflexão, depois vou trazer aquilo futuramente para discutir aqui convosco, que é, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, há muita gente com capacidade ou a desempenhar a profissão de mecânicos. Não estão capacitados, não estão capacitados. Por experiência ou por curiosidade, fizeram-se mecânicos. O que é que nós podemos fazer? Podemos dividir este grupo em 2. Um primeiro grupo em que nós, a sociedade, iria prepará-los em parceria com os nossos parceiros para eles virem a ser formadores, para dar aqueles mais habilitados para virem ser formadores de outros tantos jovens que andam na cidade ou outros tantos jovens que andam nas oficinas. Formaríamos este grupo. Seriam eles os formadores. O outro grupo, mais alargado, de jovens mecânicos, nós os pegarmos, habilitar-lhes em termos de formação e, no final, não custa nada que o governo lhes ofereça algumas ferramentas de trabalho para que possam desempenhar as suas profissões com garantia e com as competências necessárias da própria profissão. Isto impõe o quê? E o que é que nós ganharemos no futuro? Aqueles que vierem optar por serem empresários, repare que nós estaremos a tirar pessoas do mercado informal, não será com certeza uma franja muito grande,
mas nós estaremos a tirar algumas pessoas do mercado informal, uma vez que passam por um circuito de formação, passa pela formação, nós lhes atribuímos, o governo lhes atribui alguns bens para montar as suas oficinas ou construir as suas vidas profissionalmente, serão com certeza obrigados a fazer um registro formal das suas empresas e contribuirão também para a segurança social e para os impostos do próprio país. Ou seja, no fundo, passarão a trabalhar organizadamente. Há uma outra perspectiva que é para os jovens, isto é, o que eu referi era para pessoas que estão a trabalhar, outra perspectiva para os jovens que andam a deambular, porque muitos deles até com 12º, com nono, 11º ano, é os ministérios responsáveis, educação, trabalho e da juventude, encontrar formas de parcerias com empresas, em que eles possam, junto às empresas, capacitarem numa determinada área, mas eu quando digo não é só capacitar tecnicamente, não, serão em que as suas competências, as competências adquiridas nas empresas sejam reconhecidas institucionalmente, até para facilitar-nos no futuro quererem vir ingressar em universidades ou um outro nível superior do ensino. Nós temos que entender que o mundo, em termos de formação, houve grandes alterações no mundo. Hoje, mais do que nunca, as competências adquiridas têm um valor. Aqueles técnicos que nós temos, técnicos não, porque não são qualificados, aqueles mecânicos, aqueles eletricistas que nós temos no mercado em Santo Tomé e Príncipe, eles precisam ver as competências que adquiriram ao longo da vida, durante o seu trajeto profissional, para o mal ou para o bem. Eles necessitam que essas suas competências venham a ser reconhecidas, e que essas competências possam vir a possibilitá-los atingirem outros patamares de qualificação. Tudo isso é um exercício que nós, em Santo Tomé e Príncipe, precisamos bastante pensar, parar de pensar o país, passar o país para aquela juventude, pensar o país para a juventude. A juventude em Santo Tomé e Príncipe está perdida, ela precisa de um norte. Eu falei aqui no princípio, deixei aqui, mas muito por alto, a questão da necessidade de se quebrar as simetrias distritais que nós temos. A forma de as quebrar é exatamente o que eu disse aqui, genericamente, de capacitar pessoas, capacitar jovens. Nós devemos procurar fazê-lo em todas as regiões do país, para fazer com que jovens não tenham que sair das neves para virem vender roupas ou virem vender peixe na cidade. Nós precisamos capacitá-lo. Eu só falei nessas duas áreas. Há várias outras áreas que nós precisamos aqui trabalhar um pouco mais. A nossa educação tem que pensar a educação para o futuro. Não vale a pena nós continuarmos nesse modelo, porque, reparem, milhares de jovens acabam o 12º ano em Santo Tomé e Príncipe. O que é que têm nas mãos? Têm duas mãos cheias de nada. De nada porque não têm capacidade. Nós temos que pensar o nosso ensino. Vão-me dizer que já estamos a fazer, mas não creio. Vão-me dizer que já estamos a fazer, porque em Santo Tomé e Príncipe há uma lógica, tudo o que se diz, já estamos a fazer. Só que os resultados são nulos. Nós precisamos pensar as duas vertentes para o ensino técnico profissional, o ensino regular, e qualquer um deles como possibilidade de jovens virem a prosseguir os cursos superiores. Nós precisamos pensar no ensino em articulação com as empresas. Há um modelo que eu acho que é o modelo mais indicado para Santo Tomé e Príncipe. Não vou dizer que é o modelo de aprendizagem português, vou chamar o modelo dual que se pratica na Alemanha, em que as empresas têm um papel fundamental na formação. E nós, em Santo Tomé e Príncipe, conseguiremos, porque já houve alguns exemplos em que as empresas interviram na capacitação ou no estágio das pessoas. Por exemplo, o Grupo HBD, não é a HBD, o Grupo HB, em Santo Tomé e Príncipe. No passado, muitos dos jovens que
muitos jovens faziam lá o estágio e continuavam profissionalmente lá. O que eu proponho é que esses jovens, ao irem para estas empresas, como fazia o Grupo HB, esses jovens sejam cobertos financeiramente pelo Ministério do Trabalho. Vamos dizer que não tem verbas, mas tem que ter. Não desperdicemos verbas com o caso empreendedorismo, que hoje tudo em Santo Tomé e Príncipe passou a ser empreendedorismo jovem. Quando nós podemos entregar estas verbas às empresas, nós estaremos a dar um empurrão às empresas e estaremos a preparar pessoas com aptidões de trabalho. É isto que nós pensamos. Estou quase a chegar ao fim nesta minha intervenção, que já vai longa, porque tenho preparado que as minhas próximas intervenções venham ser de 30 minutos. Duas notas de rodapé. Uma, vi agora recentemente que os testes PCR em Santo Tomé, felizmente, foram transferidos para uma enfermaria no quartel. Fico feliz porque eu próprio tive a oportunidade de abordar ao ministro pelas condições em que os testes PCR eram feitos em Santo Tomé e Príncipe. Não eram condições dignas do teste. Para quem sabe, para quem tem visto as preocupações com os testes cá na Europa, chega a Santo Tomé e Príncipe, é uma desilusão. Por isso, felicito por esta iniciativa. Espero que, de facto, onde os testes agora venham a ser realizados, tenham boas condições. Mas tenho a certeza que não são como as condições que nós tínhamos até o mês passado. Turismo. Dou nota negativa ao selo de certificação Clean Safe de Santo Tomé e Príncipe. Não é compreensível que nós estejamos, que a direção, penso que é a direção do turismo, se não estou no erro, estará a atribuir o selo de Clean Safe às entidades em Santo Tomé e Príncipe. A ideia extraordinária, mas peca pelo seguinte: o selo está a ser atribuído a entidades sem qualquer critério. Não se consegue perceber qual é o critério, porque naquelas entidades onde eu pude apreciar, onde pude observar que existem selos, elas não têm, nenhuma delas encontrei condições. Em Santo Tomé e Príncipe, só encontrei das várias, encontrei uma instituição hoteleira, um bar em condições de obter este selo. E por minha infelicidade, é o único que eu vi sem o selo. Mas aquele selo que deveria ser um motivo de orgulho, não está a ser. E em nada ajuda, porque qualquer um sabe que o selo Clean Safe é dado às entidades como garantia de que respeitam os critérios de sanidade. E em Santo Tomé e Príncipe, as que não respeitam critério nenhum de sanidade, basta dizer que nenhuma delas tenha álcool gel. O terceiro aspecto, era bom que os administradores, os diretores das instituições públicas repensassem para a imagem da instituição que estão a dirigir. Eu falava aqui na importância das pessoas. As nossas instituições públicas parece-me que não dão ou não querem dar importância às pessoas. É muito difícil obter qualquer documento em Santo Tomé e Príncipe. Vão-me dizer que hoje nós, para obtermos um documento, fazemos o pagamento, temos que fazer o pagamento nos bancos, o que é bom, mas quanto tempo não perde o cidadão para tratar? Porque o cidadão a ir para o banco precisa de perder mais uma hora. Provavelmente, se tivessem pensado nas pessoas, ou encontrariam soluções mais práticas que existem, não vou dizer, mas estou disponível para ajudar se quiserem, ou encontrariam soluções mais práticas, ou então era preferível manterem como tinham, ter um serviço de tesouraria em que o tesoureiro era o responsável pelo dinheiro que entra. Vão-me dizer, o tesoureiro, há desvio de dinheiro. Sim, mas só há desvio de dinheiro porque nós queremos. Há um registro, ele tem que entregar e não há perdão. Algo não pode faltar. É preciso que as autoridades pensem um bocado na simplificação dos serviços. Eu não posso admitir que eu, para um reconhecimento de uma assinatura, tenha para efeitos cá, ou se for cá, é preciso ir para o Banco Central, que fecha as 3. Pagar no Banco Central é uma demora toda. E se for para lá, é preciso ir para o BISP.
BISP com filas que demoram 2, 3 horas, ou seja, um cidadão perde 2 horas no banco para pagar um custo que ele poderia pagar naquela instituição de serviço. São 2 apontamentos, chegou a minha hora. Espero muito brevemente voltar convosco e, nesta altura, sim, vou falar exatamente do modelo que eu acho da formação técnico-profissional, da formação profissional e a forma de nós combatermos o desemprego em São Tomé e Príncipe, sobretudo o desemprego jovem. Mas a linha que vos deixo, a linha de orientação, o desemprego combate-se com a política de formação e emprego. Enquanto não tivermos esta moto de que é preciso formação, é preciso capacitar as pessoas, é preciso capacitar esses jovens, não combateremos o emprego, senão estaremos a ser contaminados, a ser destruídos pelo flagelo da criminalidade, porque esses jovens vão estar expostos na rua para fazerem o único que aprenderam a fazer, não fazer nada. E como têm que sobreviver, só lhes resta um caminho: ou roubam ou morrem. Um bem-aja a todos. Até próxima quarta-feira será quando recomeçarei todos as três rubricas que eu falei. Mas amanhã vou cá estar, à mesma hora, para vos falar, para assinalar convosco o mais um 30 de setembro, que é a data das nacionalizações. Vou fazer aqui a minha proposta pessoal para o problema das roças em São Tomé e Príncipe. Um bem-aja a todos. Até a próxima.